Olá pessoal, nós vamos iniciar mais uma aula, tá bom? Eu queria que você prestasse atenção, que você assistisse o nosso vídeo até o final, tá bom? E que também você fizesse suas atividades, que é importante para que você possa aprender, tá bom? Então vamos lá! Hoje nós vamos começar a falar dos reinos, tá bom? Nós vamos falar de alguns. Só que também antes de nós começarmos a falar desses reinos, nós vamos também lembrar um pouco do que é célula, né, que nós já estudamos nas aulas passadas. A gente vai recapitular algumas coisas, tá legal? Então, olha só. O número de reinos, tá bom? Nós temos na natureza, tá? 5 reinos. Mas, olha só o que acontece, né? Há um tempo atrás, existiam apenas a compreensão de 2 reinos, que era o reino animal, ou animalia, tá? E o reino vegetal, que também é conhecido como plantae. Em 1969, um novo sistema de classificação, digamos que não foi descoberto, mas foi proposto, certo? Foi proposto por um cientista, né, chamado Robert Whittaker, e ele propôs que existiam 5 reinos. Lógico que nós, né, a ciência, melhor dizendo, né, ela não pode estabelecer isso não é algo absoluto, né? Podem existir, talvez, outros reinos que ainda não foram descobertos. Mas, até hoje, nós temos, né, foi proposto 5 reinos, tá bom? Quais são eles? O Monera, o Protista, o Fungi ou fungo, o Plantae, vegetal, também conhecido como vegetal, e o Animalia, né, que é o reino animal ao qual eu e você fazemos parte. Mas antes de nós iniciarmos, né, falarmos dos reinos, nós vamos fazer isso, eu queria primeiro falar com você de um conceito bem básico, que é de célula, tá? E o que são essas células? As células, como você pode ver, elas podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. A gente pode dizer que a célula é a menor unidade formadora do ser humano, tá bom? A menor unidade formadora do ser humano. Aí na imagem eu trouxe para vocês uma imagem, né, de cabelos, e ali você pode ver ali umas, digamos assim, parece cereal, né? Mas não é cereal. Aquilo ali são hemácias. E o que são as hemácias? As hemácias, também conhecidas como células vermelhas, são as células do sangue, tá bom? São as células do sangue. Elas são responsáveis, né, por exemplo, por levar o oxigênio, tá, até o coração, certo? Nós temos aqui no cabelo, né, as células do cabelo, que são conhecidas como queratinócitos, certo, gente? Então essas são as células que existem no nosso corpo. Nosso corpo é formado por células. Unha tem célula? Tem célula. No nosso organismo, no nosso sistema nervoso é formado por células? Sim, por células. O nosso pulmão é formado por células? Sim, por células. Tá bom? E a gente vai ver que depois o conjunto de células, né, forma os tecidos, certo? E os conjuntos de tecidos formam o quê? Formam os órgãos, certo? Beleza, vamos lá? Vou continuar. Olha só. Aqui a gente tem uma célula, certo? Essa célula aqui é uma célula animal e ela... Desculpa, gente, antes de falar disso, só quero reiterar uma coisa para vocês. Existem 2 tipos de célula, tá? Quais são esses 2 tipos de células? Desculpa, são as células procariontes, certo? E as células eucariontes, certo? Qual é a diferença mais marcante entre essas 2 classes de células? Olha só, a maior diferença que existe entre elas é que uma, certo? Existe a presença do núcleo celular e na outra, não. Ou seja, as células procariontes não possuem núcleo celular e seu material genético está disperso no citoplasma, certo? Sendo que, desse fato,
deriva o nome dessas células, tá? Procarionte, em grego, significa antes do núcleo, certo? Pro, antes, primeiro, primitivo, e carion significa núcleo. Tá? E as células eucariontes possuem seu material genético, ou seja, o seu DNA, envolto por uma membrana, né, formando o núcleo celular. Olha só, presta atenção. A gente tem dois tipos de células, tá? Células procariontes e células eucariontes. Essa célula bem aqui que você está vendo é uma célula animal, certo? Ou seja, ela é uma célula animal, ela é uma célula eucarionte. Gente, presta atenção. Nessa célula eucarionte, nós temos algumas organelas citoplasmáticas. O que são essas organelas citoplasmáticas? É tudo isso aqui que tá bem aqui discriminado nessa imagem. Por exemplo, o ribossomo, citoplasma, lisossomo, certo? Esses microtúbulos. Nós temos também o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né? O centríolo, a mitocôndria, que é responsável pela respiração da célula, tá? E aí você tem a membrana plasmática, tá? Que ela separa, tá? Ela envolve, né? Ela é uma membrana, como diz, né? E ela envolve o citoplasma, e você tem ali o núcleo, tá? E é no núcleo que fica o nosso DNA, que fica o DNA das células, tá? E aí tem o nucleolo. Então, essa aqui é uma célula eucarionte e uma célula animal, tá certo? Aí a gente vem aqui para a célula procarionte, tá? Se você der um zoom aí, né, você vai ver que a célula procarionte, ela não tem, né, o que a célula eucarionte tem, ó. Você tá vendo, ó, aquele envoltório, né, que tá ali, que tá em volta do núcleo, certo? E na célula procarionte, o núcleo, o DNA, né, que é o material genético, ele tá ali, ó, disperso no citoplasma, ou seja, não tem, né, a carioteca, tá bom? E a gente também tem a célula vegetal, né, que é a célula das plantas, tá bom? Como você pode ver ao lado, a gente tem algumas organelas também. O complexo de Golgi é uma organela citoplasmática, tá na célula vegetal e também tá na célula animal. Né? Nós temos, por exemplo, o cloroplasto, né, que nós não temos na célula animal, nós só temos na célula vegetal. E é uma das organelas, é a organela, na verdade, responsável pela fotossíntese, certo? Nós temos núcleo, nós temos o ribossomo, né? Nós temos também na célula vegetal, nós temos mitocôndria na célula vegetal, também temos na célula animal, né? E essas são algumas das diferenças que nós temos na célula vegetal, na célula animal e na célula procarionte, tá bom? A célula vegetal, ela é uma célula, né, eucarionte, tá? Certo? Olha só, gente, a célula do vírus, né? Olha só, o vírus, gente, como vocês podem ver, ele não tem DNA, tá? Ele tem RNA, tá? E o vírus, ele não é classificado como ser humano. Por quê? Porque ele não pode se reproduzir por ele mesmo, né? Porque ele não tem DNA. Então, como é que o vírus, né, se reproduz no organismo da gente? É através do seu RNA, né, que se junta ao DNA da célula humana, digamos assim, ou da célula animal, né, e aí consegue se replicar, mas ele por si só não consegue fazer isso, tá bom? Aí vamos lá, reino Monera, tá bom? Vamos falar agora aqui, propriamente dito, dos reinos, tá bom, pessoal? Olha só, presta bem atenção aqui. O reino Monera, tá, compreende as bactérias e as cianobactérias, tá bom, pessoal? Os organismos desse reino, eles são unicelulares. O que significa ser unicelular? Significa que tem apenas uma célula. Então, esses organismos, eles só têm uma célula, tá? Eles não possuem núcleo organizado. Então, se eles não possuem núcleo organizado, eles são o quê? Eles são procariontes,
procariontes, tá bom? As células deles são procariontes, tá bom? Olha só, não possuem organelas envolvidas por membrana, tá bom? Isso também, né, mostra a questão, ainda a questão das células procariontes, tá? Eles terem célula procarionte. Aí eu trouxe aqui para vocês a imagem, tá bom? Das cianobactérias, tá bom? Que elas são bem conhecidas, certo? E também dessas outras bactérias que nós podemos encontrar, né? Olha só, pessoal, você vê aqui nessa imagem aqui como é, né, a célula de uma bactéria, certo? Você vai ter aí, né, esse flagelo, né, parece um rabo, certo? E aí a gente tem aqui, ó, essa cápsula, tá? E nós temos um DNA em nucleóide, tá? Olha o DNA que ele está envolvido, tá bom? Não, desculpa, gente. O DNA aqui, na verdade, ele está, né? Ele está no citoplasma, tá bom? Ele não está envolvido, né, por uma carioteca como na célula eucarionte, tá? Olha só a importância aqui das bactérias. Mas antes de falar da importância das bactérias, eu queria só comentar com você, né, algo muito importante, que é sobre as cianobactérias, né, que são algas azuis, né, também, né, são conhecidas como algas azuis, e são fotossintetizantes, tá bom, gente? São fotossintetizantes. Olha só, gente, não sei se você já viu, né, mas as cianobactérias, elas podem causar problemas ao meio ambiente, certo? E a saúde humana. Em ambientes onde há grande aporte, né, de nutrientes e altas temperaturas, pode ocorrer um aumento da quantidade de cianobactérias. E aí forma, né, grandes massas que podem ser vistas, que são denominadas de florações. Além desse fato, né, além dessas florações causarem a eutrofização dos corpos da água, e o que é essa eutrofização? É quando, gente, a luz solar ela não consegue atingir a água, né? E aí, quando a luz solar não consegue atingir a água, o que vai acontecer? Né? Os organismos eles não vão conseguir ter oxigênio, né, dentro da água. E aí eles vão morrer, certo? Olha só. Algumas espécies, né, dessas cianobactérias, elas produzem toxinas que podem causar problemas sérios à saúde humana e até mesmo causar a morte de muitos organismos, né? Então, gente, olha só, essa questão da eutrofização que eu falei para vocês é quando, né, a luz solar ela não consegue entrar dentro da água, e aí o que vai acontecer com os organismos, né, aquáticos? Eles vão morrer porque eles não vão ter luz solar, né, e consequentemente também não vai ter uma oxigenação da água, tá bom? É muito importante a gente saber disso, tá? Então a gente continuando aqui, a gente vai falar da importância das bactérias, né? As bactérias são importantes na decomposição da matéria orgânica morta, certo? Esse processo é efetuado tanto de forma aeróbica ou anaeróbica. Gente, ó, por exemplo, um animal, né, que quando ele morre, né, o que acontece? As bactérias elas vão decompor, né, essa matéria orgânica, né, e em muitas situações essa matéria orgânica ela é importante para que haja no solo, né, uma fortificação do solo, certo? A importância das bactérias também em processos industriais, como por exemplo os lactobacilos, né, que são utilizados na indústria da transformação do leite em coalhada. Gente, o leite ele utiliza
muito, né, desses processos, né, o leite, né, por exemplo, a bebida, né, a cerveja é um processo de fermentação, né, que é feito através do processo de fermentação, certo? Engenharia genética e biotecnologia, né, a importância das bactérias para a engenharia genética e biotecnologia, né, para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio de crescimento, né, gente? A insulina que é bastante utilizada na questão da diabetes, né? As pessoas produzem a insulina. A insulina vai, o que é a insulina? A insulina ela vai quebrar, né, o carboidrato, né, a glicose no organismo da pessoa, o açúcar, né? Então, quando o seu corpo não consegue produzir essa insulina, aí o que acontece? O açúcar ele não vai ser decomposto da forma correta. Então, as bactérias elas são utilizadas para sintetizar a insulina, e essa insulina é injetada no ser humano, certo? Vamos lá falar do reino protista, tá, gente? Olha só, o reino protista são seres unicelulares e outros são pluricelulares, ou seja, uns protistas têm apenas uma célula e outros têm várias células, tá? Apresentam núcleos organizados e organelas membranosas, tá bom? A maioria tem vida livre em água doce ou salgada e em lugares úmidos, tá? Alguns vivem em interação mutualística, tá? Mutualística. Vamos lá. Um exemplo aqui, algas e protozoários, tá? Eu trouxe para vocês aqui essas duas figuras aí de algas ou protozoários são encontrados, né, no meio marinho, tá bom? As algas, tá? E essas imagens aqui, gente, elas são tiradas através de microscópios, tá bom? Vamos agora para o reino fungi, tá? Possui núcleo organizado, tá bom? A maioria é pluricelular, ou seja, se possui núcleo organizado, a célula é eucarionte, tá bom? A maioria é pluricelular, ou seja, tem várias células. Absorvem alimento a partir de uma fonte, né, de matéria orgânica viva ou morta, né, que são os cogumelos, né, o mofo, o bolor e as leveduras. Gente, olha só, eu trouxe bem a imagem para você, né, do fungo em queijo, né, e dos fungos em pão. Mas fungo também dá na parede, dá na unha, né? E a gente vê isso muito na nossa casa, né? Quando alguma coisa está estragando, ou uma fruta está estragando, né? Então aquilo ali é fungo, mofo é fungo, certo? E desculpa, ó, eu falei que, no caso, eu falei lá do reino, deixa eu ver aqui, era no reino Monera, né? Falando das bactérias, e na verdade, quem é responsável pelo processo de formação, né? No processo de produção da cerveja são as leveduras, né? São as leveduras, tá bom, pessoal? E nós vamos finalizar nossa aula. A gente falou desses 3 primeiros reinos, tá? O monero, o protista e o fungo. E aí no próximo aula a gente vai falar do reino vegetal, né? E do reino animal de uma forma mais abrangente, porque ele é bem maior, tá bom? E aí, gente, tem uma atividadezinha, tá? Para você fazer de olho no tema, tá? E eu quero saber, explique por que o pão, o queijo e outros alimentos podem apresentar depois de um tempo o aparecimento de fungos. Então eu queria que você explicasse isso pra gente, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Nós finalizamos a nossa aula.